Minha mãe passou a vida inteira me chamando de defeituosa, então ela precisou de mim pra sobreviver. Meu nome é Lucy, nasci com uma deficiência física em uma das pernas. Eu não entendia isso quando era criança, mas minha mãe nunca aceitou o meu nascimento. Segundo minha avó, quando os médicos explicaram minha condição, minha mãe começou a chorar e repetia que não era justo. Conforme fui crescendo, a situação só piorou ela. Nunca me chamava de filha quando estava com raiva, me chamava de a defeituosa. No começo eu nem entendia o significado, depois entendi, e depois desejei não entender. Quando eu tirava notas boas na escola, ela dizia que era minha obrigação. Quando eu ganhava medalhas, ela dizia que aquilo não mudava quem eu era quando eu conseguia fazer algo que os médicos tinham dito que seria difícil, ela simplesmente ignorava. Então nasceu minha irmã, Emma saudável, bonita e perfeita pelo menos aos olhos da minha mãe. A partir daquele momento eu praticamente deixei de existir. Emma ganhava presentes, atenção e carinho. Eu ganhava comparações, minha mãe dizia coisas como: por que você não pode ser mais parecida com ela? Deus finalmente me deu uma filha normal, e pelo menos uma das minhas filhas veio certa. Meu pai tentou me defender algumas vezes, mas nunca teve coragem de enfrentar minha mãe de verdade. Então aprendi a sobreviver sozinha. Estudei, trabalhei, consegui uma bolsa de estudos e saí de casa assim que tive oportunidade. Foi a melhor decisão da minha vida. Durante anos mantive distância da família. Até que um dia recebi uma ligação. Minha mãe estava gravemente doente. Os médicos tinham encontrado uma doença que estava destruindo um dos rins dela. Sem transplante, as chances eram muito pequenas. Emma fez exames e não era compatível. Outros parentes também fizeram exames e nenhum deles era compatível. Meses se passaram até que alguém sugeriu meu nome. Fui fazer os exames sem criar expectativas. Algumas semanas depois veio o resultado. Eu era compatível. A única pessoa compatível da família inteira. Quando a notícia chegou, meu telefone não parou mais de tocar. Tios, primos e amigos da família queriam conversar e me convencer. Mas havia uma pessoa que continuava em silêncio, minha mãe. A mesma mulher que me chamou de defeituosa durante toda a minha vida agora precisava justamente da filha que ela desprezou. Acabei indo visitá-la no hospital. Foi a primeira vez que ficamos sozinhas em anos. Ela estava muito mais frágil do que eu lembrava. Durante alguns minutos ninguém falou nada. Então ela começou a chorar e disse algo que eu jamais pensei que ouviria. A única coisa defeituosa nessa família fui eu. Pela primeira vez, ela admitiu tudo. As ofensas, as comparações, a rejeição e a forma como destruiu a nossa relação. Ela pediu desculpas não uma vez, várias vezes. Quando saí daquele quarto, ainda não sabia qual seria a minha decisão. Mas uma coisa eu sabia, pela primeira vez na vida, minha mãe finalmente estava me enxergando como filha, e não como um erro. Atualização. Primeiro quero agradecer a todos que comentaram no meu post anterior. Eu li muitas mensagens de apoio, conselhos e relatos de pessoas que passaram por situações parecidas. Infelizmente aconteceu algo que ninguém esperava. Antes que qualquer decisão sobre o transplante fosse tomada, minha mãe sofreu um mal súbito e faleceu. Tudo aconteceu muito rápido. Recebi a ligação no meio da manhã e sinceramente fiquei em choque. Passei anos imaginando como seria o dia em que finalmente enfrentaria tudo o que ela fez comigo. Imaginei discussões, respostas, talvez até uma reconciliação verdadeira. Mas esse dia nunca chegou. Sei que algumas pessoas podem me julgar pelo que vou dizer, mas preciso ser honesta. Parte de mim sentiu alívio. Alívio por não ter precisado tomar uma decisão tão difícil. Alívio por não ter sido colocada na posição de escolher entre ajudar alguém que me machucou durante toda a vida ou carregar a culpa de não ajudar. Mas ao mesmo tempo eu também fiquei triste. Muito triste, é. Apesar de tudo, ela ainda era minha mãe. E por mais complicada que nossa relação tenha sido, a notícia da morte dela me abalou mais do que eu imaginava. Depois do funeral, meu pai me chamou para conversar. Nós ficamos sentados por um longo tempo sem dizer nada, até que ele me contou algo que eu jamais vou esquecer. Ele disse que nos últimos dias minha mãe falou muito sobre mim. Disse que se arrependia de tudo o que tinha feito. Disse que passou anos enxergando apenas a minha deficiência e ignorando a pessoa incrível que eu me tornei. Meu pai também me contou que uma das últimas coisas que ela falou antes de morrer foi que esperava que um dia eu conseguisse ser feliz mesmo depois de tudo o que ela me fez passar. Muita gente acredita que um pedido de desculpas resolve tudo. Mas a verdade é que algumas feridas levam décadas para serem criadas, e algumas palavras, por mais sinceras que sejam, não conseguem apagar anos de rejeição, humilhações e sofrimento. Ainda assim, existe uma coisa que me traz conforto. No fim da vida dela, minha mãe finalmente enxergou a verdade. Ela finalmente reconheceu o mal que causou. Pela primeira vez, ela me viu como filha. Não como uma defeituosa, não como um erro, não como alguém que ela precisava comparar com minha irmã. Mas como filha, talvez isso não tenha sido suficiente para consertar tudo. Talvez nunca seja. Mas foi suficiente para me dar uma resposta que esperei a vida inteira. Agora estou tentando seguir em frente. Não com perdão completo, não com ódio. Mas com a paz de saber que pelo menos uma vez ela entendeu o que me fez passar. E para mim, isso já vale mais do que ela jamais imaginou.